Fala galera, beleza? Então, na aula de hoje vamos falar sobre análise combinatória. Vamos introduzir aí esse assunto, tá bom? Primeiramente vamos falar aqui do princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo, tá bom? Ele diz o seguinte: se uma decisão D1 pode ser tomada de N maneiras, e se uma vez tomada a decisão D1, a decisão D2 puder ser tomada de M maneiras, então o número total de maneiras de se tomarem as decisões D1 e D2 é dada pela multiplicação D1 vezes D2, tá ok? Então, você tiver a decisão D1 você puder tomar de N maneiras e a decisão D2 puder ser tomada de M maneiras, então a maneira de se tomar as decisões D1 e D2 é dada pela multiplicação M vezes N, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no exemplo, como é que a gente pode usar o princípio multiplicativo. Exemplo 1. Uma pessoa quer viajar de Floresta a Maceió, passando por Paulo Afonso. Para ir de Floresta a Paulo Afonso, pode ser usado o ônibus, já tem aqui uma maneira, pode ser usado a van, ou pode ser usado o mototáxi, certo? Para ir de Floresta até Paulo Afonso. Para ir de Paulo Afonso a Maceió, pode ser usado o ônibus, uma maneira, van, duas maneiras, táxi ou avião. Então, para ir de Paulo Afonso até Maceió, temos 4 maneiras. Aí a pergunta é: de quantas maneiras diferentes essa pessoa pode viajar indo de Floresta até Maceió, passando por Paulo Afonso, tá bom? Então, para ir de Floresta até Paulo Afonso, podemos ir de ônibus, van ou mototáxi. Então, temos na primeira etapa 3 escolhas possíveis. Vezes, na segunda etapa, que é ir de Paulo Afonso até Maceió, nós temos 1, 2, 3, 4 escolhas. Então, pelo princípio multiplicativo, o resultado da conta é o produto 3 vezes 4, que dá 12. Tá certo? Vamos para o segundo exemplo. Uma bandeira é formada por 3 listras, que devem ser pintadas usando-se apenas as cores azul, primeira cor, vermelha, segunda cor, verde e branca. 4 cores. Não podendo listras adjacentes terem cores iguais, ou seja, listras vizinhas não podem possuir a mesma cor. Então, de quantos modos pode ser pintado essa bandeira, tá bom? Então, olha lá. Nós temos 4 cores. Para pintar essa primeira parte aqui da bandeira, a primeira listra de cima, a gente vai ter 4 escolhas, que é azul, vermelha, verde ou branco. Então, para essa cor aqui, eu tenho 4, para essa listra. Tenho 4 escolhas. Uma vez que eu escolhi essa cor, restam apenas 3 para essa listra do meio. Por quê? Porque eu não posso pintar com a cor que eu escolhi em cima. Por exemplo, se eu escolhi para cima a cor azul, se eu pintar essa aqui de cor azul, essa lista do meio não vai poder ser pintada de azul, vai poder ser pintada de vermelha, verde ou branca, certo? Aí, uma vez agora que eu escolhi a lista do meio, que eu tenho 3 escolhas para ela, que é vermelha, verde ou branca, resta para a última 3 cores também, porque ela volta a poder ser pintada de azul, já que essa aqui não está vizinho com azul, e só não vai poder ser pintada com a cor que tiver no meio. Por exemplo, se no meio tiver verde, se na cor do meio tiver verde nem pode, vermelho, verde pode. Se essa cor do meio puder ser pintada de verde, for pintada de verde, para a última eu posso pintar com azul, posso pintar com vermelha ou branca, só não posso pintar com a verde, que foi a cor que foi usada na do meio, na sua adjacente, né, na sua vizinha, na listra vizinha. Então, pelo princípio multiplicativo, a resposta desse problema é dada pelo produto 4 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 4, 9 vezes 4, 36. Então, existem 36 maneiras de poder pintar essa bandeira seguindo essas regras aí do exemplo, tá bom? Vamos para o exemplo 3. Quantos números naturais de 3 algarismos distintos existem? Tá certo? Eu vou querer formar os números naturais que possuem 3 algarismos e todos eles devem ser diferentes, né?
Os algarismos devem ser distintos. Então, eu vou fazer aqui 3 casinhas. E tem o seguinte, para poder escolher esse último número, eu tenho 10 maneiras diferentes. Por quê? Porque eu posso usar o número 1, posso usar o 0, posso usar o 1, posso usar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, aqui temos ao todo 10 números. Então, para esse último algarismo, nós temos 10 escolhas possíveis. Como os algarismos devem ser distintos, para esse algarismo do meio, eu só vou ter 9 escolhas, porque eu não vou poder usar a escolha que eu fizer aqui para o último algarismo. Tá certo? Agora, para o primeiro algarismo, quantas escolhas eu terei? Eu já usei um número aqui, já usei um aqui. Tá certo? Então, para o primeiro algarismo, eu vou ter quantas escolhas? Isso vai depender. Essa resposta depende do quê? Depende do seguinte. Será que o número 0 já foi usado aqui ou aqui? Porque se a resposta for sim, eu vou ter 8 escolhas possíveis. Suponha que o 0 estivesse aqui e aqui fosse outro número qualquer, o 8. Aí restam 8 números para esse primeiro algarismo. Porém, se o 0 não tivesse sido utilizado nesses dois primeiros, por exemplo, for usado aqui o 8 e aqui o 5, ou seja, o 0 não foi usado nesses dois primeiros. Então, aqui restam 7 escolhas, porque eu não posso usar o 5, não posso usar o 8 e também não vou poder usar o 0, porque não podemos ter um número de 3 algarismos começando por 0. Ou seja, 0,34 ou 0,58 não é um número com 3 algarismos porque começa com 0. Isso aqui é 58, simplesmente. Tá certo? Então, perceba que agora temos um problema, né? Eu tenho que saber se o 0 já foi usado ou não. Tá certo? E como é que a gente resolve esse problema? A melhor maneira de resolver esse problema é resolver essa questão da seguinte maneira. Ao invés de começarmos preenchendo o último algarismo, vamos começar preenchendo o primeiro. Por quê? Porque o primeiro ele tem um probleminha. O 0 não pode aparecer no primeiro. Então, eu vou começar atacando esse problema. Então, quantos algarismos eu posso usar para essa primeira casa, o terceiro número, né? Eu posso usar qualquer um dos 9 algarismos, só não posso usar o 0, mas posso usar qualquer um desses outros 9, de 1 até 9 eu posso usar. Então, para esse primeiro algarismo, eu tenho 9 escolhas. Para o segundo algarismo, eu não vou poder usar o número que eu escolhi aqui, porém, eu posso usar agora o 0. Então, eu tenho novamente 9 escolhas, já que o 0 entrou na brincadeira. E para o último algarismo, eu só terei 8 escolhas, porque eu não posso usar nem o que tiver aqui, nem o que tiver aqui. Do total de 10, eu vou ter que tirar 2. Então, restam 8 escolhas. E aí, pelo princípio multiplicativo, eu vou multiplicar 9 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 9 a gente sabe que é 81. 81 vezes 8 dá 648. Então, a resposta é: existem 648 números naturais de 3 algarismos distintos. Tá certo? Vamos para o exemplo 3. Ou exemplo 4. Antes de ir para o exemplo 4, tem uma observação aqui. Você percebe que quando a gente foi responder esse exemplo 3, a gente enfrentou uma dificuldade na hora que começamos a preencher o último algarismo, quando tentamos responder o problema de trás para frente. Aí essa observação aqui nos alerta como atacar um problema. Diz o seguinte, observação 1. Pequenas dificuldades adiadas costumam transformar-se em grandes dificuldades. Se alguma decisão é mais complicada que as demais, ela deve ser tomada em primeiro lugar. Então, voltando aqui a esse exemplo 3, a gente conseguiu resolver esse impasse quando a gente começou a atacar o primeiro algarismo, que ele tinha um problema, esse primeiro algarismo. Ele não poderia começar com 0. Então, quando atacamos primeiro o primeiro algarismo, que era mais problemático, a gente conseguiu resolver e chegar na solução do problema. Certo? Então, sempre que tiver uma decisão
que tem uma dificuldade maior, vamos resolvê-la primeiro, para que o problema não se torne mais agravante, tá bom? O problema não se torne mais grave. Então vamos ver aqui o exemplo 4. Exemplo 4. Considerando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5, responda: quantos números de 3 algarismos podemos formar? Olha lá, usando esses números, tá bom? O 0, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero formar os números com 3 algarismos, então vou botar aqui 3 casinhas. Primeira, segunda casinha, terceira casinha. Vou preencher elas. Como eu quero um número com 3 algarismos, eu vou começar preenchendo o primeiro para evitar que o 0 seja escolhido em primeiro lugar. Porque não podemos começar um número de 3 algarismos com 0. Então eu vou atacar logo essa dificuldade. Vou começar preenchendo o primeiro algarismo. Então, quantas escolhas eu tenho para o primeiro? Eu posso usar qualquer um, exceto o 0. Então, restam 5 números para esse aqui. Eu tenho 5 escolhas. Vezes, quantas escolhas eu tenho para o segundo? Como ele quer saber a quantidade de números com 3 algarismos e ele não fala a palavra distintos, então significa que eu posso repetir os algarismos. Então, se nessa escolha eu tenho 5, nessa aqui eu posso usar qualquer um dos 6 números. Até mesmo o que foi escolhido em primeiro lugar, porque eu posso repetir. E para o último algarismo, novamente eu vou poder usar qualquer um dos 6, porque eu posso repetir os algarismos, tá certo? Então, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 5 dá 180. Então, eu tenho 180 maneiras de formar números com 3 algarismos usando os algarismos do 0 até o 5, tá bom? Agora vamos responder a letra B. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos podemos formar? Agora eu quero formar os números ímpares com 3 algarismos distintos, tá certo? Então vamos lá. Eu vou novamente colocar 3 casinhas aqui. E qual é, usando os algarismos de 0 até 5, qual é a maior dificuldade? Preencher o primeiro, que não pode usar o 0, ou preencher o último, que tem que garantir que o número seja ímpar. Ora, a maior dificuldade é preencher o último, porque para garantir que o número seja ímpar, ele deve terminar em 1, 3 ou 5, usando esses algarismos aqui dados na questão. Então, eu só tenho 3 escolhas para o último e eu vou começar preenchendo ela. Tá certo? Uma vez que você escolheu esse último algarismo, entre esses 3 números você escolheu um, você agora vai preencher o primeiro, que não pode usar o 0 e não pode usar o número que você escolher aqui. Então, dos 6 números que existem aqui em cima, eu não vou poder usar 1, que foi usado aqui, e nem um 0, porque não pode o 0 aqui. Então, dos 6, eu só vou poder usar 4 números. Certo? Então, para essa primeira escolha, eu vou ter 4. Aí, para a escolha do meio, eu vou ter quantos números? Eu não posso usar o daqui, que foi usado em último. Não posso usar o que foi usado em primeiro. Então, eu gastei 2 dos 6. Então, novamente, eu tenho 4 algarismos para escolher no número do meio. Para escolher o do meio, tá certo? Então, você faz essa multiplicação aí. 4 vezes 4 vezes 3, tá certo? Deixa eu só colocar aqui. 4 vezes 3 dá 12. E 12 vezes 4 dá 40 mais 8, 48. Então, a resposta aqui é 48. Então, podemos formar 48 números ímpares com 3 algarismos distintos, tá certo? Usando esses algarismos dados na questão, isso é importante. Vamos ao exemplo 5. Muito bem. Nesse exemplo 5, eu quero saber quantos números de 4 algarismos menores que 5.000 e divisíveis por 5, tem que ser menor que 5.000, divisível por 5, pode ser formado usando-se apenas os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. Muito bem. Você quer que o número tenha 4 algarismos, então eu vou colocar aqui as 4 casinhas. Primeira, segunda,
terceira casinha e quarta casinha, número com 4 algarismos. Agora, qual é a maior dificuldade? A maior dificuldade é preencher o primeiro, que não pode ser 5. Por que o primeiro não pode ser o número 5? Porque se for o 5, qualquer escolha aqui de números para esses 3 próximos, qualquer escolha que você fizer, vai dar um número maior que 5.000. Por exemplo, se você escolher 1, 1, 3. Lembrando que aqui a gente pode repetir os algarismos, né? Porque ele não fala nada que tem que ser distintos os números. Então, para qualquer escolha que você faça, esse número aqui formado tornou-se um número maior do que 5.000, tá certo? Então, o primeiro algarismo aqui não vai poder ser 5, tá certo? Pode ser qualquer outro número, mas não pode ser 5. Já o último algarismo, ele tem que garantir que o número seja divisível por 5. E para ser divisível por 5, o que é que tem que ter? O último algarismo só pode ser 5. A gente fica com ele fixo, tá certo? Então, eu vou começar aqui preenchendo o último algarismo, tá bom? Então, o último algarismo tem que ser 5. Então, eu vou fixar esse algarismo aqui, 5. Então, para essa última casa, eu só tenho uma única escolha. Já para a primeira casa, eu tenho quantas escolhas? Eu posso usar o 1, o 2, o 3 ou o 4. Mas como a gente viu, não podemos usar o 5. Então, eu tenho 4 escolhas para esse primeiro algarismo. Uma vez que a gente pode repetir os algarismos, ou seja, os algarismos não precisam ser distintos, então eu posso usar qualquer um dos 5 números nessa casa e qualquer um dos 5 números nessa. E o resultado, pelo princípio multiplicativo, vai dar o produto. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5 dá 100. Então, existem 100 números que são menores do que 5.000, que são divisíveis por 5, utilizando-se esses algarismos aqui. Então, a resposta é 100. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 6. Esse exemplo 6 aqui é a minha aposta de que vai cair no Enem 2019, tá certo? Porque o sistema de placa agora vai mudar. O sistema de placas dos automóveis irá mudar. E vai atender esse modelo aqui, Mercosul. As novas placas dos automóveis, modelo Mercosul, são formadas por 4 letras, que é essa primeira, essa segunda, essa terceira, aí depois vem um número aqui, ó, que esse número é o 0, e depois outra letra. Então, aqui é letra, aqui é letra, aqui é letra. Nesse aqui é número, letra, número e número. Então, as novas placas dos automóveis modelo Mercosul são usadas de 4 letras e 3 números, tá certo? Conforme esse exemplo aqui, essa plaquinha que eu trouxe. A pergunta é, quantas placas podem ser formadas nesse novo sistema? Nesse novo modelo, quantas placas poderão ser formadas? Então, a resposta desse problema é o seguinte. Você vai ter aqui uma letra, 2 letras, 3 letras, um número, uma letra. Deixa eu melhorar até aqui o seguinte, vou trocar aqui. O azul vai ser letra e o vermelho vai ser número. Então, aqui é número, depois eu volto a ter uma letra aqui no meio e 2 números no final. Então, aqui de azul vai ser representadas as letras, tá bom? Então, uma letra, 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 número, letra, número e número, tá certo? Então, quantas placas poderemos formar nesse novo sistema? Olha, quantas letras a gente tem? A gente pode usar W, pode usar Y, pode usar K, tá certo? Então, ao todo, nós temos 26 letras para essa primeira letrinha aqui da placa. Essa primeira casinha aqui. Para a segunda, eu também tenho 26 letras, porque eu posso repetir as letras. Para a terceira letra, também eu tenho 26 escolhas. Para o número, eu posso usar de 0 até 9, que dá um total de 10. Então, eu tenho 10 escolhas para esse camarada aqui. Para esse azulzinho, que é uma letra, eu vou ter novamente 26 escolhas. Para esse aqui, de vermelho, vai ser o meu segundo número usado, eu tenho 10 escolhas. E para o último número, também tenho 10 escolhas. E pelo princípio multiplicativo, basta fazer o produto de todos esses números aqui. Ou seja, vai dar 26 elevado a 4
vezes 10 elevado a 3, tá certo? Ou seja, 26 vezes 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000 vezes 1.000. Isso dá um total de 456 milhões 976 mil placas diferentes podem ser formadas nesse novo sistema, tá certo? Opa, que a bateria está já indo embora. Muito bem. Agora aqui na letra B. Quantas placas são possíveis de serem formadas? Eu botei formas aqui, formadas, tá bom? De serem formadas no sistema antigo, que é esse sistema que ainda está em uso, tá certo? Por enquanto a gente está mesclando entre esse sistema e esse aqui. No sistema antigo, a gente tem 3 letras e 4 números, tá certo? Então, vamos lá preencher. Eu tenho aqui uma letra, 2 letras, 3 letras. E os últimos 4 são formados por números. Um número, número, número e número. Tá certo? Então, para a primeira escolha aqui, deixa eu botar um azul escuro. Para a primeira escolha aqui, eu tenho 26 maneiras diferentes de escolher. Qualquer uma das 26 letras que tenha no alfabeto. Para o segundo, eu também tenho 26. Para o terceiro, eu também tenho 26. Agora vem o primeiro número. Eu tenho 10 escolhas. 10 para o segundo, 10 para o terceiro e 10 para o quarto. Portanto, eu vou ter 26 elevado a 3 vezes 10 elevado a 4. 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 elevado a 4, que é 10.000. Isso dá um total de 175 milhões, 760 mil. E aí pode até cair uma questão dizendo assim, aqui está respondido, né? Nesse sistema antigo é formada essa quantidade de placas, no sistema novo é possível formar essa quantidade de placas, e pode cair uma questão, por exemplo, utilizando o sistema antigo, que é esse aqui, com o novo, quantas placas podem ser formadas ao todo? Aí você vai efetuar uma soma, essa soma aqui com a de baixo. Agora, quantas placas é possível de formar a mais no novo sistema com relação ao sistema antigo? Aí você faz a subtração, né? Você pega esse total e subtrai desse aqui para saber quantas placas é possível formar a mais nesse novo sistema, tá certo? Ou seja, você vai fazer 456 milhões 976 mil menos 175 milhões 760 mil. Aí vai dar um total, só a título de curiosidade, de 281 milhões 216 mil, tá certo? Então, é possível que caia alguma variação desse tipo de questão, tá certo? Muito bem. Vamos fazer agora o exemplo 7. No exemplo 7 é o seguinte. Quantos números naturais pares com 3 algarismos distintos existem? Quantos números naturais pares com 3 algarismos distintos existem? Então, pode usar qualquer um dos algarismos. Eu posso usar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 ou 9. Eu tenho 10 escolhas, né? 10 números, 10 algarismos para poder utilizar. Então, quantos números naturais pares com 3 algarismos distintos? Tem que ser diferente, né? Então, vou fazer aqui a solução 1. Eu vou mostrar algumas maneiras de resolver esse problema, tá certo? Na solução 1, você quer 3 algarismos distintos e ele tem que ser par. Então, para ele ser par, eu vou ter que começar preenchendo aqui o último algarismo. Tá certo? O último algarismo pode ser preenchido utilizando os números 8, 6, 4, 2 e 0, porque terminar um número
com qualquer um desses que eu acabei de citar, torna um número par. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 escolhas para esse último. Agora eu vou preencher o primeiro, para evitar que o zero apareça. Aí a pergunta é, quantas escolhas eu tenho para esse primeiro? Dá um tempinho para pensar aí, quantas escolhas eu tenho para esse primeiro? A resposta desse problema é depende. Depende do quê? Se o zero tiver vindo para cá, restam aqui 9 escolhas. Porém, se o zero não tiver aqui não for zero, for, por exemplo, o número 2, aí restam aqui 8 escolhas, porque nem pode ser o 2, nem vai poder ser o 0, porque não pode começar um número com 3 algarismos com o 0, tá certo? Então, na verdade, esse problema deve ser dividido em 2 etapas. Como é que vai funcionar? Eu vou escrever os números que terminam em 0, os pares que terminam em 0, e depois eu vou escrever os que não terminam em 0, tá bom? Então, eu vou dividir esse problema em 2 etapas. Deixa eu só arrumar aqui. Nessa de cima aqui, eu vou fixar já o 0. Vou garantir que o 0 é o último algarismo. Tá certo? Então, fixei o 0. Então, eu tenho uma única escolha para esse último, que é o 0. Para esse primeiro algarismo aqui, eu tenho quantas escolhas? Ora, posso usar qualquer um dos números que restaram, do 1 até o 9. Então, eu tenho 9 escolhas para esse daqui. Vezes, quantas escolhas eu tenho para esse próximo? Eu tenho 8 escolhas, porque eu não posso usar nem o 0 e nem o número que foi escolhido para o primeiro lugar. Então, restam 8 escolhas, dando um total de 9 vezes 8, 72 números diferentes. Aí eu vou ter que somar com o resultado da continha que eu vou fazer aqui embaixo, que são os números pares que não terminam em 0. Se o número é par e não termina em 0, quantas escolhas eu tenho para esse algarismo aqui? Eu posso usar o 2, já é uma escolha, posso usar o 4, 2, posso usar o 6, 3 e posso usar o 8, 4 escolhas. Então, para esse algarismo daqui, eu tenho 4 escolhas, porque eu quero que ele seja par e não termine em 0. Para esse primeiro algarismo, quantas escolhas eu tenho? Ora, eu não vou poder usar o número par que eu usei aqui e também não vou poder usar o 0 aqui, tá certo? Então, não posso usar nem um par, nem um 0, nem o primeiro par que eu escolhi aqui, nem o 0. Restando 8 números para esse algarismo, para esse primeiro aqui. Então, para esse do meio, eu vou ter 8 escolhas, que são os 8 números que restam, tá certo? Então, por que 8 que restam? Porque aqui vai poder voltar a ser o 0, certo? Vou exemplificar. Suponha que no último lugar aqui tenha sido escolhido 2. Nesse cara aqui tenha escolhido 2. Eu tinha 4 escolhas possíveis. Era o 2, o 4, o 6 e o 8. Aí eu escolhi o 2. Para esse primeiro aqui, eu posso usar qualquer um, menos o 0 e menos o 2, porque não pode começar por 0 e não pode ser algarismo repetido. Aí eu tive 8 escolhas para esse primeiro. Já para esse do meio, eu nem poderia usar o algarismo que veio aqui para frente, suponho que fosse o 1, sei lá, e nem posso usar o 2 que estava aqui. Então, restam para esse algarismo aqui, restam 8 escolhas. Fazendo o produto aí, 8 vezes 8 dá 64, 64 vezes 4, 256. Então, eu tenho 256 números pares, sem terminar em 0, tá bom? Então, o total de números pares com 3 algarismos distintos vai ser 256 mais 72. Fazendo essa sominha dá 8, 12, 3. Então, a resposta do problema é 328, tá certo? Essa é a solução 1. Eu vou dar mais 2 soluções para que você escolha qual a solução que você acha mais fácil. Vamos ver a solução 2. A solução 2 eu vou fazer o seguinte. Eu vou ignorar que o número possa começar por 0. Então, eu vou ter aqui 3 etapas de escolhas, né? E eu vou começar preenchendo a última. Por que preenchendo a última? Porque eu quero garantir que o número seja par. Para que ele seja par, ele pode terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 maneiras diferentes.
Então eu tenho, para esse último algarismo, 5 escolhas, uma vez que eu quero que ele seja par. Agora eu vou ignorar o fato de que eu não posso usar 0 nesse primeiro. Vou ignorar. Então, quantas escolhas eu tenho para esse primeiro? Ora, eu já usei um número aqui nessa etapa, então restam 9 escolhas para essa. E como não posso repetir, restam 8 para essa. E aí eu faço a multiplicação. 9 vezes 8 dá 72. 72 vezes 5 dá... Metade de 72 é 36, então dá 360. Então a resposta aqui dava 360. Porém, eu estou ignorando o fato de que o número pode começar por 0, não é verdade? Então agora eu vou fazer a conta de quantos números pares começam com 0. Tá bom? Então, para esse último algarismo, eu quero que esse aqui seja o 0. Quero os números que começam por 0. Então, eu só tenho uma escolha para esse primeiro. Para esse último, como eu quero que ele seja par, eu vou ter 4 escolhas para ele. Por que 4? Porque eu não posso usar mais o 0. Eu posso usar o 2, o 4, o 6 e o 8, tendo 4 escolhas. Então, para esse último eu tenho 4 escolhas. Uma vez que eu já gastei um número aqui, dos 10, eu gastei 2, restam 8 para esse do meio. E 8 vezes 4 dá 32. Então, 32 começam com 0. Esses não podem ser computados. Então, eu vou fazer 360 menos 32. 2 para 10, 8. Vem 1. 4 para 6, 2. 0 para 3, 3. Então, a resposta, novamente, 328, como foi no exemplo anterior. Tá certo? Então, nós temos 328 números pares com 3 algarismos distintos. Existe ainda uma outra maneira, que é a solução que eu chamei de solução 3. Tá certo? Como é que é essa outra maneira? Eu vou contar quantos números ímpares com 3 algarismos distintos existem. Quantos números ímpares com 3 algarismos distintos existem. Eu vou contar também quantos números ímpares, quantos números com 3 algarismos existem. Tá certo? Deixa eu deixar claro. Eu vou contar quantos números com 3 algarismos existem. Eu vou contar quantos números ímpares com 3 algarismos distintos existem. E aí eu faço a subtração. Eu pego o total de números com 3 algarismos distintos, subtraio do total de números pares com 3 algarismos distintos e só vai sobrar os ímpares, tá certo? Então, primeiro vamos ver ao todo, quantos números de 3 algarismos distintos existem. Ora, para esse primeiro algarismo, eu tenho aqui 9 escolhas, porque eu não posso usar o 0 aqui. Então, eu tenho 9 escolhas para esse primeiro algarismo. Para o segundo, eu tenho 9 também, porque eu posso usar o 0 agora. Tá certo? Só preencher o último. Eu vou recomeçar esse problema. Na verdade, eu tenho que começar preenchendo ele pelo último algarismo, né? Que é um problema é que ele tem que ser... Não, eu estava certo. Vou recomeçar. Eu não estou contando os números ímpares, né? Eu estou contando o total de números com 3 algarismos distintos. Então, vamos recomeçar. O primeiro algarismo eu posso preencher de 9 maneiras. Posso usar qualquer um dos números, exceto o 0. Para esse aqui eu posso usar 9 algarismos, porque eu não vou poder usar o que eu gastei aqui, mas vou poder usar o 0. O 0 entra na brincadeira de novo. E para esse último eu tenho 8 escolhas, tá certo? 9 vezes 9 dá 81. 81 vezes 8 dá 648. Ou seja, existem 648 números com 3 algarismos distintos. Aqui é o total de números, tá bom? Total de números. Agora eu vou contar o total de números com 3 algarismos distintos que sejam ímpares. Porque os ímpares são mais fáceis de contar do que os pares. E a gente vai ver isso por quê. Se eu quero que o número seja ímpar, ele pode terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Ou seja, eu tenho 5 escolhas para esse algarismo. Agora eu preencho o primeiro. Eu já gastei um número aqui. Dos 10 eu restam 9. Mas aí eu não posso usar o 0 aqui também. Não posso usar o 0 no primeiro. Então restam 8 escolhas para esse.
Uma vez que eu já gastei um número aqui e um aqui, gastei 2 números, eu ainda tenho 8 números para gastar aqui. Tá certo? Então o resultado vai ser 8 vezes 8, que dá 64. 64 vezes 5, que dá 320. Então existem 320, quando eu multiplico isso aqui, 320 números ímpares com 3 algarismos distintos. E aí a nossa resposta vai dar o total de números com 3 algarismos menos a quantidade de números ímpares com 3 algarismos distintos. Aqui também são distintos. Aqui também é distinto, só que aqui são o total de números e aqui é o total de números ímpares. Então, subtraindo dá 8, 2, 3. Novamente, 328 números pares com 3 algarismos distintos, tá certo? Então, não importa aí qual caminho vocês cheguem, mas esses 3 caminhos dão em respostas corretas, tá bom? Então, eu vou finalizando aqui a aula de hoje com esse exemplo. Agradeço a paciência de vocês. A bateria já está 2%, chegamos bem no limite. E até a próxima aula.